Com a palavra, o senhor Nilson. Muito bom dia a todos os presentes na plenária e o senhor presidente e a todos os telespectadores da TV Câmara. Queria saudar e felicitar o Jefferson Breiner e a Adriana Luiz, a vereadora e o vereador, por continuarem tendo a confiança do prefeito Chico Brasileiro na liderança dessa casa. O objetivo, primeiro, mais uma vez, agradecer, senhor presidente, a paciência que tem tido essa casa de nos ouvir permanentemente as nossas propostas. E um dos objetivos principais do uso da tribuna se refere à proposta de tratar aqui de uma audiência pública, ou uma ou mais audiências públicas, nós estamos propondo, senhor presidente, no âmbito do Mercosul. Mas alguém pode perguntar, o que o município tem que ver com o Mercosul, se tem que ser iniciativa da presidência da República? O primeiro, que o município integra uma resolução que o Grupo Mercado Comum, em 97, estabeleceu essa região como um polo turístico do bloco, do Mercosul. Então, o município de Foz do Iguaçu, relembrando, vereadora Rosane, é um dos poucos municípios que incorpora uma resolução do Mercosul e ele é parte integrante de um polo turístico que está caracterizado como uma política de Estado. Política de Estado é uma política que, independente de quem esteja no governo, ela tem que ser respeitada, ela tem que ser prosseguida. O que está faltando o nosso município é conhecer que essa resolução é de importância estratégica para o seu desenvolvimento, porque se o Mercosul investir aqui, não vai precisar recurso do município. E às vezes nós estamos reclamando, com toda a justa razão, de problema de espaços públicos, da carência de áreas de lazer, e a nossa proposta, que é de conhecimento dos senhores vereadores, que já está declarado de interesse nacional da República do Paraguai, e já está aprovado no Parlamento do Mercosul. O Parque Turístico Trinacional, na parte brasileira, compreende 300 hectares, que seria equivalente a 3 vezes a área do batalhão, e seria feito pela iniciativa privada. Em que, até numa das reuniões com os vereadores, eu desafiei os vereadores, que a maioria assinou o compromisso de incluir o projeto Iguaçu Águas Grandes no plano diretor do município, que a iniciativa privada, da qual eu atuo, o grupo que nós estamos representando, se dispõe a fazer esse parque e comprar as áreas de terra que não são do município e doar para o município, mediante o direito de concessão para exploração de 35 anos, o tempo que for recuperar o investimento. E eu desafiei até de maneira um pouco pretensiosa de dizer que o município não dê alvará para o funcionamento desse parque, enquanto a primeira gota que entrar no Rio Paraná ou no Rio Iguaçu não for tratada e a primeira e a última árvore projetada no paisagismo não esteja implantada. Eu creio que essa proposta de se realizar esse empreendimento, que vai dobrar o tempo de permanência do turista, dobrar o gasto do turista, promovendo a qualidade de vida, a segurança, inclusive, senhor Celino Feltrin, que fez a audiência pública sobre segurança ontem, nós entendemos, senhor presidente, e também Eliseu, senhor secretário, que segurança se faz com desenvolvimento, emprego e renda. Não adianta nós enchermos aqui da Operação Ágata, Operação Fronteira Sul, encher de militares essa região da Tríplice Fronteira, se a gente não tiver qualidade de vida. Eu creio que o projeto Iguaçu Águas Grandes
Até nós tivemos a honra de ser convocada pela Cida Borghetti, a vice-governadora, e também o presidente do Partido Progressista, que é o deputado federal Dirceu Esperafico, para estar em Curitiba, debatendo, na eventualidade do governador Beto Richa sair candidato a senador, a Cida Borghetti desafiou a comunidade empresarial e também as lideranças políticas do Estado, e eu tive a honra de ser convocado para esse debate, para um exercício de planejamento participativo, em que o desafio era que tipo de proposta poderia impactar a economia do Estado do Paraná nesses 9 meses que a vice-governadora, na hipótese do senador Beto Richa sair candidato a senador pela República Federativa do Brasil, que poderia impactar a economia do Paraná. E nós propusemos o seguinte, senhor Jefferson Breiner, aproveitando que até o fim do ano vai haver 2 reuniões da cúpula de presidentes do Mercosul, que pudesse, acompanhado naturalmente e liderado pelo atual prefeito Chico Brasileiro, e a governadora, juntamente com seu esposo Ricardo Barros, que tem grande penetração em Brasília, pudéssemos incluir essa proposta na agenda de prioridade do Mercosul em junho, final de junho, que é uma da reunião da cúpula de presidente, a qual o Paraguai hoje preside, e em dezembro, para que tanto o Beto Richa como a Cida Borghetti e o próprio presidente Michel Temer e o nosso prefeito pudessem deixar um legado às gerações futuras. Então, nós entendemos que a crise pela qual atravessa não só a Tríplice Fronteira, mas o próprio Brasil, entendemos que nós temos que chegar ao Oceano Pacífico com a nossa grande produção de grãos. Eu já mencionei nas outras audiências que a China, usando a África, está pretendendo não só promover a capacidade de autossuficiência alimentar, mas também ela quer competir tanto com os Estados Unidos, como o Brasil, a Argentina, o Paraguai, o Uruguai, aqui no Mercosul, no agronegócio. E se nós não tivermos competitividade para chegar logo ao Oceano Pacífico, senhor presidente, o Mercosul, a região toda nossa aqui, vai perder como quem perde uma guerra. E nós alertávamos há muito tempo da necessidade de termos a ferrovia de Cascavel até a hidrovia, porque o que barateia a produção é hidrovia e ferrovia, e nós encontramos uma solução urbanística e a solução também econômico-financeira, que com o mesmo dinheiro da segunda ponte, em vez de construir uma ponte, nós construímos 2 pontes, e trazemos o trem de Cascavel até Hernandárias, ligamos os 3 países com teleférico, dobramos o tempo de permanência do turista e dobramos o gasto do turista, que isso significa, desculpa a insistência, né, de dizer novamente, nessa casa, e pedimos o apoio da liderança do prefeito aqui para nos, juntamente com os demais, senhor presidente, para estarmos numa reunião com o prefeito e verificarmos se realmente, reunindo os empresários, a gente pode mudar a história da Tríplice Fronteira, em que nós possamos, os nossos filhos, os nossos netos, possam se orgulhar dos seus pais no período em que nós existíamos. Então, queremos, senhor presidente, e realmente teve grande repercussão a nossa proposta na reunião com os líderes, que incluía inclusive a Federação das Indústrias do Estado do Paraná, a Federação do Comércio, o chamado G7, inclusive a Federação de Transportes. Então, nós propusemos, inclusive formalizamos a carta proposta ao governador, e agora, em razão do carnaval, e estive viajando, cheguei só hoje de manhã, também vamos formalizar uma carta ao prefeito, com uma proposta para se realizar uma audiência pública internacional no âmbito do Mercosul, no dia 22 de março, que é o Dia Mundial da Água. Essa proposta poderia ser realizada em Porto Iguaçu, essa audiência pública do Parlasul. E isso numa quinta-feira. Na segunda-feira, no dia 26 de março, que é o dia do Mercosul, seria realizado em Foz do Iguaçu.
E no dia 27, no Paraguai, que é o dia do aniversário da construção da segunda ponte, da ponte da amizade. São 3 datas chaves. E nós estamos propondo e tivemos conversando com o alpinista aqui de Foz do Iguaçu, aquele que fez a travessia das cataratas, na época que se conseguiu a declaração das cataratas entre as 7 maravilhas, que é o Valdemar Niklevics, que está viajando no mundo inteiro dando palestra, é um iguaçuense, para a gente ligar com cabo de aço no lugar onde nós estamos propondo, senhor Jefferson Breiner, no lugar onde estamos propondo os teleféricos, fazer um cabo de aço e o Niklevics cruzar os 3 países e chamar a atenção do mundo inteiro, que no momento que o mundo inteiro está preocupado com a aceleração do aquecimento global, 3 nações se unem aqui para preservar o meio ambiente. E isso pode impactar a questão da água, a questão do clima, a questão do trabalho decente, porque nós temos aqui muita informalidade, temos o contrabando, o descaminho, nós precisamos mudar essa imagem nossa, e nós entendemos que só um investimento de impacto positivo e substantivo pode se reconverter esse atual modelo centrado na cota de compras, que termina em 2023, daqui 5 anos, é uma bomba relógio. Se nós não encontrarmos trabalho decente para a maioria da população que depende aqui dessa cota de compras, nós sabemos o que pode nos esperar. Se está difícil a situação, muito mais estará no futuro. Então, queria, independente de ser uma iniciativa dessa casa, mas que possa até ser uma iniciativa do próprio Poder Executivo, convocando o próprio Chico Brasileiro, numa matéria da Gazeta do Povo, do fim do ano, admitiu a possibilidade e a necessidade de se aprimorar o projeto da segunda ponte, né? E o projeto Iguaçu Águas Grandes figurou nessa matéria como uma alternativa. Então, como já existe declaração de interesse nacional da República do Paraguai, senhor presidente, e aprovação no Parlasul, né, existe inclusive o interesse do BID, que esteve conosco na época, o Celino Fertrin e o Jefferson Breiner, junto com o consultor externo do BID, que o consultor externo do BID falou, na presença deles, que o BID está disposto a financiar, mas quer saber o que o Brasil diz. E o Brasil vai dizer o que Foz do Iguaçu disser, porque existe a Constituição brasileira que outorga ao município a faculdade de legislar sobre o uso e ocupação do solo. Então, precisaria que esse projeto incorporasse o plano diretor da cidade e fosse reconhecido como um projeto estratégico para o desenvolvimento do município. Aí sim vira uma política de Estado. No âmbito nacional, qualquer obra que se for fazer aqui tem que ter o crivo e a aprovação do município, que a Constituição outorga a autonomia de gestão municipal. Então, fica aqui o nosso desafio, né, para que em 3 anos o Endo Chico possa consolidar essa proposta e contar com os vereadores que foram a Brasília, ir novamente, mas desafiar o nosso presidente para que esse projeto possa chegar à realização. É simplesmente estabelecer uma licitação pública internacional que se autorize o início dos estudos de viabilidade técnica, econômico, financeira e ambiental, definindo as fontes de recursos e um órgão gestor, um marco jurídico para esse empreendimento. Então, agradecer uma vez mais a possibilidade de usar essa tribuna e estamos à disposição para qualquer eventual pergunta dos senhores vereadores. Uma parte, Nilson. Senhor Nilson Rafaim, diante da condição, por exemplo, como nós tivemos aquela conversa com o investidor do BID, falta uma real intenção do Brasil, na pessoa, na verdade, do governo municipal, em especial de Foz do Iguaçu. Porque, até então, diante da situação, o senhor tem um projeto a qual não tem a credibilidade da busca, em função de que não existe dentro do plano diretor do município, estamos aqui
traduzindo um pouquinho sua fala, em que haveria essa necessidade, ou seja, o que muitas pessoas têm uma dificuldade de entender é que quando se fala de uma intenção, ou seja, se colocar no plano diretor, não quer dizer que vai edificar já e vai ser executado. Tudo isso vai ser discutido, avaliado e também, inclusive, pela iniciativa privada em função dos investimentos. Nada será feito porque, de repente, faz parte da intenção ou do interesse de um projeto tão valioso e promissor como o senhor tem apresentado. Eu vejo assim, a sua preocupação e também se mantendo perseverante nessa ação durante tantos anos. Então, eu não vejo mal nenhum, pelo contrário, eu apoio essa sua iniciativa, porque é algo promissor para o município, para o Estado, para a nação brasileira, em função, inclusive, dessa unidade entre os 3 países que nós estamos aqui, não é por acaso, junto a esses países. Então, o senhor já apresentou a ideia do projeto, eu vejo, de repente, temos que estreitar ainda mais e tentar ver junto ao planejamento, né, junto ao governo municipal, para que pudéssemos dar uma abertura a mais nessas condições. Então, eu pergunto, hoje, né, na condição, o que realmente ainda falta para que possa dar sequência e encaminhamento a essa ideia? Muito obrigado pela pergunta, vereador Celino. A inclusão no plano diretor da cidade vai oferecer garantia jurídica, segurança jurídica para o investidor, porque estará assegurado em lei que no lugar onde ele está investindo ou investirá, estaria assegurado que seria para atividade turística, por exemplo. Porque se no lugar onde eu programo no plano diretor uma atividade turística e de repente transforma aquilo, exagerando, num lixão ou uma rota para caminhão, ela é incompatível com a vocação turística daquele lugar. Então ele só vai investir se tiver segurança jurídica. Então, e também o Mercosul também é uma política de Estado que, independente de ser o Sarney, o Collor, o Lula, a Dilma, o Temer, ele tem que seguir. Então, eu acredito que também nós estamos propondo que cada um dos partidos aqui possa incluir no seu programa de governo, tanto no âmbito municipal como estadual e federal, para que isso também possa gerar uma política de Estado para a gente poder fortalecer e a comunidade tomar conhecimento. As audiências públicas seria para essa finalidade, para não acontecer o que aconteceu, por exemplo, no caso que foi mencionado aqui, do descontentamento, porque na gestão anterior parecia que se fingia que se participava e o governo fingia que dava participação. Hoje, nessa gestão legislativa, nós vemos, de fato, uma quebra desse paradigma em que vocês estão sendo valentes, guerreiros e se preciso, for enfrentar o Poder Executivo para que a comunidade amanhã não os cobre que vocês não tiveram a eficácia do trabalho de fiscalizar. Então, eu acredito que seria essa, eu não sei se seria, eu acredito que poderia ser uma iniciativa do Poder Executivo, do prefeito Chico brasileiro, convocar os demais colegas que nessa matéria da Gazeta do Povo do fim do ano, ele admitiu a necessidade de um consenso, de reunir as autoridades regionais para estabelecer um consenso. Então, eu acho que podia ser uma iniciativa do Executivo Municipal, no meu entendimento. Um minuto para considerações finais. Que também o próprio prefeito pode se reunir com o governador e com a Cida Borghetti, a futura governadora, se for o caso, as vereadoras que têm grande penetração, inclusive, no caso do PP, a vereadora Rosane Bonho, o nosso deputado, o Scavenato, e também de Toledo, o Esperafico, ele é membro titular, representante do Brasil no Mercosul, no parlamento do Mercosul, e é da nossa região. Eu acho que ele pode liderar esse processo como legislador, mas se não for nesse dia 26, 27 e 22, que seja outra data,
mas que possa efetivamente, nós trazemos inclusive os candidatos aqui. Hoje nós estamos aqui com o Ratinho Júnior, né? Que vai estar o Requião como candidato também, possivelmente, não sabemos. O próprio Osmar Dias, que já tivemos com a vereadora Nancy, reunidos para... Obrigado, senhor Nilson. O tempo